Deu um probleminha aqui na live. No outro vídeo, tive que encerrar. Bom dia! O tema da live de hoje é sobre descubra o menor juros para o seu empréstimo. Sabemos que o ideal é não recorrer, né, a empréstimos, né? Porque você vai desembolsar juros, vai pagar a mais, né? E então, mas muitas pessoas às vezes precisam e a gente tem que entender, né? Como então fazer a operação mais saudável possível, com menor taxa de juros. Algumas pessoas também querem, né? Às vezes falta uma parte para fazer uma aquisição importante, então às vezes acabam recorrendo também. E a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje. Então, descubra o menor juros para o seu empréstimo, tá? Você de repente pode precisar, né, como eu falei aqui, para algumas situações, né? Teve um imprevisto, né, e não tem uma reserva de emergência, e aí vai ter que recorrer. Ou acabou gastando mais do que ganha, né, e se perdeu na organização financeira e vai ter que regularizar isso de alguma forma. Às vezes pode precisar recorrer a um empréstimo. Às vezes vai comprar um carro, né? Vai comprar um carro, chegou até a poupar uma parte, mas falta uma parte, a pessoa quer realizar aquele sonho e aí realmente acaba recorrendo a um financiamento. Ou a casa própria também, da mesma forma. E aí a gente vai conversar sobre isso hoje, né? O que você deve se atentar para pagar o menor juros possível, tá bom? Você não pode, muitas pessoas, né, acabam pegando a oferta de crédito lá que aparece na frente, aprovada ali do banco, na instituição financeira, e acaba não buscando entender alguns detalhes que interferem muito lá no seu bolso, né? Nessa composição do que você vai pagar para a instituição financeira de juros e outros custos. Então é importante, né, você ter conhecimento de alguns fatores muito importantes na hora de escolher um empréstimo para pagar o menor juros possível, tá bom? Então, como fazer isso, né? Então, é sobre isso que eu vou falar na live de hoje. Bom dia, Vitor. Bom dia, Dani. E vou conversar sobre isso para você realmente ter consciência do que você pode fazer para pagar o menor juros possível, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Tayana. Esse é o momento Mesa Financeira, tá? E aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada. Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto, tá? Mesmo que você não entenda ou que ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir, é importante você dar o primeiro passo, que é realmente estar aqui, buscar conhecimento, estar preparado para começar essa jornada aí e prosperar financeiramente. Então, deixa um like aí já, se você já passou pela situação de precisar fazer um empréstimo para comprar algo, né? Ou para resolver uma situação financeira. E também deixa um like aí se você já acabou fazendo um empréstimo, pegou aquele pré-aprovado que o banco liberou e acabou não analisando e depois viu o quanto, né? O quanto pagou de juros desnecessariamente por não ter analisado uma melhor opção e tudo mais. Então já vai deixando o like aqui pra gente, tá bom? Então já vamos começar aqui. Vou tomar mais um cafezinho, meu companheiro de todos os dias, né? Quem é mais do café aí? Cafezinho não pode faltar. Então vamos lá. Vamos começar, né? Então, assim, qual é a diferença, tá? Entre você fazer um empréstimo naquela opção que apareceu pré-aprovada lá no caixa eletrônico do banco, ou no site, no aplicativo, ou que o próprio gerente te informou, né, do banco lá, olha, tem um pré-aprovado aqui. Você, estou precisando de dinheiro, vou pegar esse pré-aprovado. Qual a diferença entre você escolher uma operação assim, apareceu esse, mais fácil, tá liberado, vou usar, entre você realmente avaliar alguns fatores antes de contratar uma opção de empréstimos e também entender principalmente que você tem várias opções de empréstimos e cada uma tem uma finalidade específica. E se você casa, né, combina
finalidade, com a finalidade que você tem, você tende a conseguir um juros muito menor. Então, é importante você entender isso. Então, qual que é a diferença entre pegar um pré-aprovado e realmente parar e avaliar uma opção de empréstimo, né, que esteja alinhada com a finalidade que você realmente tem, né, e analisar as condições dessa operação? Qual que é a diferença? A diferença, né, vai estar no seu bolso, que, claro, vai impactar numa operação mais vantajosa, mais saudável, com menor juros, porque você vai avaliar vários fatores que realmente podem te ajudar. Muitas pessoas não entendem que existem vários tipos de opções de empréstimos, né? E cada uma tem uma finalidade diferente. E aí as pessoas acabam, às vezes, 40% dos brasileiros, por exemplo, recorre a cheque especial. E a maioria deles fala que surgiu lá o pré-aprovado, nem pediu para o banco, e surgiu e acabou utilizando. Então, uma escolha de forma, né, sem consciência, sem análise, né, e acaba realmente recorrendo a uma opção de empréstimo que tem um juros muito alto, né, os juros mais altos de operação de empréstimo são do cheque especial e do cartão de crédito, né? Então, para ver como que isso realmente, as pessoas não têm conhecimento de que existem várias opções de empréstimos e que você, analisando alguns fatores, realmente você pode ter um custo muito menor, pagar juros bem menores, tá? Então, os empréstimos fazem parte, né, da realidade de muitas empresas, inclusive empresas que fazem investimentos para expandir, e tá tudo bem, né? Às vezes tem empresas que vão fazer uma operação de empréstimo e vão colocar aquele valor, aquele dinheiro a favor delas, para trabalhar a favor delas, ou seja, para expandir e gerar mais lucro e um lucro superior ao custo, ao ônus daquele empréstimo. Então, essa é a grande sacada das empresas que investem. Claro que elas, as boas tomadas, né, de empréstimos, que realmente as empresas usam, são aquelas que elas analisam, né, recorrem a juros muito mais baixos, né? Então, avalie toda a estrutura da negociação para baratear aquela operação e não ter um custo alto com juros. Então, isso acontece, é uma realidade e pode ser benéfico, como a gente está falando aqui, mas as pessoas, né? Muitas pessoas acabam utilizando isso não com esse conceito de você fazer aquele dinheiro render mais do que você está pagando de juros. As pessoas acabam, às vezes, né, acabam recorrendo ao empréstimo para tapar um buraco, né, uma dívida, ou um valor, porque gastou mais do que ganhava, ou porque surgiu um imprevisto e não fez a reserva de emergência, né, para cobrir esses momentos. Então, isso acontece, e na pessoa física, né, a realidade que a gente tem é que essas operações acabam virando uma bola de neve muito maior do que nas empresas. Tem empresas que também agem de forma errada, né? E usando, às vezes, até um empréstimo para os sócios, né? Que não pode nem misturar as coisas, né? Tem que ser separadas. Mas as pessoas que acabam fazendo essas operações para tapar buraco, como eu tô falando aqui, né? Ou às vezes até para comprar a casa própria, mas acabaram pegando um valor muito mais do que deveriam, ou alongaram demais o prazo, acabam tendo uma consequência da bola de neve, que aí aquela dívida acaba aumentando demais e acaba realmente trazendo muitos problemas, né? A pessoa começa a já não dormir mais direito, começa a ficar estressada, preocupada, né? Fica com a vida financeira desorganizada, ela fica dando voltas e voltas e não sai do lugar, né? Não consegue sair daquela dívida por ter sido feita uma dívida, né? Sem ter feito uma boa análise, sem ter analisado exatamente a finalidade, sem ter feito uma organização disso. E claro, né? Quanto menor os juros, né, menor o seu custo com isso, mais fácil de você se organizar financeiramente. Então, isso é muito importante. Então, a diferença, né, principal está nos juros que você vai pagar e nas condições de pagamento que você vai ter, né? Analisando uma opção de empréstimo melhor, você vai ter a diferença, né, nesses juros e também, né, nas condições de pagamento que você vai ter com essa operação, que pode facilitar aí a sua organização financeira, né?
e realmente você conseguir fazer uma operação mais saudável para o seu bolso. Então, existem vários tipos de empréstimos. Além disso, existem empréstimos e financiamentos, tá? Então, basicamente, os empréstimos, geralmente, é aquele conceito de que você usa o dinheiro lá, que o banco disponibilizou, sem ter que comprovar uma finalidade para aquele recurso que você está usando. Já o financiamento, os financiamentos, daí entre os financiamentos para carro, né, de veículos, financiamentos para imóveis, os financiamentos, eles já exigem que você comprove a finalidade. Tanto é que quando você compra um carro e usa o financiamento, o CDC ou o leasing, por exemplo, né, que são financiamentos para financiar o veículo, no caso especificamente veículo, e tem outro também, tem CDC para máquinas, mas vamos falar aqui o básico que todo mundo acaba conhecendo ou já deve ter utilizado, ou conhece alguém que utilizou, enfim. Então, esse tipo de operação, quando você faz, você tem que comprovar lá, né, o documento do carro, né, que está indo para o teu nome, para poder você conseguir formalizar aquele financiamento. E também no imobiliário, no financiamento imobiliário, sabe que tem todo um trâmite, né, também de documentação para comprovar e realmente liberar. Então, o financiamento, ele é destinado para um bem específico e por isso o banco se sente mais seguro e também os juros acabam sendo mais baixos, muito mais atrativos do que uma operação normal, né? Então, essa diferença entre empréstimos e financiamento, que todo mundo acaba rotulando tudo como empréstimos, né? Até no tema de hoje da live eu coloquei empréstimo porque é o que a maioria acaba, né, falando tudo como empréstimos. Mas claro que tem essas diferenças, eu vou trazendo aqui para vocês terem consciência da diferença de cada opção. Bom dia, Mi! Que bom te ver aqui! E assim, né? Você vai entender que além de ter uma finalidade estabelecida, então tem a ver com o tipo de empréstimo que você vai fazer, isso vai interferir, vai refletir na taxa de juros que você vai ter. Além disso, outras coisas vão interferir também. Então tem a questão do score, que você já deve ter ouvido falar, né? Que é aquela pontuação que você tem lá no Serasa e nas instituições financeiras, que determinam qual é a sua pontuação como bom pagador. Basicamente isso, tá? Então, se você é um bom pagador, ou seja, se você tem histórico de pagamentos em dia, se você não tem dívidas, né? Qual o seu comportamento financeiro, diante disso, gera uma pontuação e essa pontuação gera lá vamos dizer, uma classificação sua lá no Serasa. E os bancos também, além de usar essa informação do Serasa, eles também fazem as próprias avaliações. Tanto é que, se você vai olhar a sua avaliação, né, de score num banco, numa instituição financeira, não quer dizer que na outra instituição vai ser a mesma, tá? Muda muito. Então, às vezes, você pode ter uma pontuação, uma classificação lá no Serasa, mas no banco X você tem outra, embora ele leve isso em consideração, ele tem a análise dele. E no outro banco lá, o Y, pode ter uma outra pontuação. Então, isso já vou falando, porque é importante você entender que você ficar refém da proposta de uma instituição financeira só, você pode estar com azar de estar com uma pontuação baixa lá. Eu já vi, assim, em muitos anos de experiência de instituição financeira, o cliente redondo, com um histórico bom, de bom pagador, a gente não identificava nada que realmente pudesse contribuir para uma classificação ruim de score daquele cliente. E ele tinha uma classificação ruim. Isso acontecia muito. Então, às vezes, tem coisas que o banco analisa que a gente não tem acesso a todas as informações, porque cada banco analisa algumas questões, né? Embora, como eu falei, eles levem em consideração a base do Serasa, né? Mas eles também têm análise própria. Então, é importante você, às vezes, na hora de fazer um empréstimo, analisar mais de uma instituição financeira, porque na outra instituição, a sua análise pode estar muito melhor. E o score está totalmente relacionado à taxa de juros que o banco vai te cobrar. Então, quanto maior o seu score, né, quanto melhor a sua classificação de bom pagador, menor a taxa de juros que o banco vai cobrar. E no caso, né, de você ter um score maior num e no outro banco menor, você vai ter uma taxa de juros mais vantajosa naquele que você tem um score maior. Claro que também tem que avaliar a política do banco, né? Tem bancos que cobram taxas maiores, então
não é só um fator, né? Isso eu quero trazer para você. Então, estou trazendo várias questões aqui para você ir refletindo. Depois a gente compila no final ali as informações importantes para você avaliar para realmente obter uma taxa menor, a menor taxa de juros possível na hora de fazer um empréstimo ou um financiamento, tá bom? Tem também até a questão que o pessoal pergunta muito, né? Sobre tabela Price e tabela saque, né? Que é muito utilizada a tabela saque nos financiamentos imobiliários. Tem algumas instituições financeiras que fazem até outras operações com opção de tabela saque, mas são poucas, tá? A maioria usa a tabela Price. A tabela Price, ela é muito mais vantajosa para a instituição financeira, porque ela cobra os juros, a maior parte dos juros é no início. Diferente da saque, que a primeira parcela, os juros também é maior, só que ela vai reduzindo de acordo com o saldo devedor que você vai pagando. Então, na tabela Price, aquela amortização, vamos supor, você pegou 10 mil reais de empréstimo. Você vai pagar 1.000 por mês até zerar aqueles 10 mil. Então, em 10 meses você pagou. Esses 1.000 reais por mês é a amortização, né? Deixa eu só tomar um pouquinho de água que tá dando uma coceirinha aqui na garganta. Então, opa, desculpa. Então, né, se você tá na tabela Price, você vai pagar aqueles 1.000 reais por mês e vai zerar ali, né, em 10 meses o seu saldo devedor. Isso é a amortização. Só que não é assim, né? O banco cobra os juros. Então, além dessa amortização, ele cobra uns juros. Então, esses juros na tabela Price, ele vai ser maior lá no início e vai reduzindo. E essa amortização não vai ser 1.000 reais todo mês. Ele vai pegar uma amortização pequenininha e os juros bem maior na primeira parcela e vai reduzindo, só que então chega na metade do contrato, você já pagou uma boa parte de juros e amortizou pouca parte do capital, porque essa amortização é pequena e vai aumentando na tabela Price, né? Então isso gera realmente assim, você acaba, se você quer antecipar aquele contrato no meio do seu empréstimo, por exemplo, você já pagou muitos juros, porque o banco já se antecipou cobrando lá no início. A tabela saque, ela é diferente. Essa amortização acontece exatamente como eu falei, é fixa todos os meses. Então, você vai ali, né? É tanto por mês. E os juros é sobre o saldo devedor. Então, você vai conseguir, né? Ter uma... Se você antecipar ela lá no meio da operação, por exemplo, você não pagou todos os juros lá no início, ou não todo, né? A maior parte dos juros no início, como na tabela Price. Então, isso acaba te dando, às vezes, uma diferença. Se você levar o contrato todo até o final... às vezes, muitas vezes, a diferença de uma tabela para outra dá uma diferença de 10%, até um pouco mais, 10% ou um pouco mais de juros, né? A menor na tabela saque. E tem a vantagem da antecipação, né? No decorrer do contrato, como eu estou falando aqui. Então, esse é um outro ponto também, que para financiamentos imobiliários ou financiamentos, empréstimos, né? Que você tem a opção da tabela saque, né? Tem essa vantagem, mas claro que você tem que adaptar a sua realidade, porque a tabela saque, ela começa com uma parcela maior que na tabela Price no início. Já a tabela Price, as parcelas é exatamente igual do início ao fim. Se você vai pagar 2.900 de parcela, é 2.900 de parcela do início ao fim na tabela Price. Só que a composição dela é que, como eu falei, os juros maiores no início e a amortização, ela vai compondo assim. Só que o valor que você desembolsa é exatamente o mesmo. Então, você tem uma previsão exata das parcelas ali mês a mês, né? Aquela parcela fixa. Já na tabela saque, ela tende a começar com uma parcela bem maior no início e depois ela vai diminuindo. Chega na metade do contrato, na metade não, chega alguns anos ali, em média, depende do prazo do empréstimo que você fez, né? Bom dia! Ai, que bom que veio aqui o pessoal da Chay. Quem que tá falando aqui hoje? Será a Monique? Nossa, eu tô com a garganta aqui dando uma coceira, vou ter que tomar mais um pouquinho de água. Então, a tabela saque e Price tem essas vantagens de juros, como eu falei, entre uma e outra. A Lete, bom dia, Lete. Ai, que bom. Adoro ver o pessoal da Chay aqui. E então, a questão, né, que eu vou trazendo aqui para você
é que você tem vantagens e você tem que entender para realmente fazer uma melhor escolha, né? Então a questão aqui é tabela price, tabela saque, como eu falei, as vantagens, só que você, claro, que tem que adequar à sua realidade. Então, às vezes, aquela parcela muito maior da tabela saque no início não vai se encaixar no seu orçamento. Então, se isso acontecer, claro que você vai ter que reavaliar a tabela price. Aí, o que você vai ter que levar em consideração para melhorar aqueles juros que você vai ter na tabela price? Um prazo menor possível, porque quanto maior o prazo, mais juros você vai pagar. Então, às vezes você faz ali, em 12 meses eu pago tanto de juros. Aí depois você vai ver num prazo, já dobrou a sua dívida do valor que você pegou lá no início. Então, é muito importante tentar buscar o menor prazo possível. Bom dia, Leti, bom dia. Então, pesquisar, né? Eu queria falar para vocês, o tema de hoje, gente, da live de hoje, não se trata de renegociação, tá? É um tema para um outro momento. Hoje eu tô falando de como você escolher uma boa operação de empréstimo, pensando que você vai lá fazer a primeira operação lá no início, entendeu? Numa situação que você vai fazer a primeira operação ali de empréstimo que você venha precisar, né? Então não é a questão aqui, não vou trazer hoje insights ou dicas para renegociação, tá bom? Então isso é para um outro momento. Então pesquisar os diferentes tipos de crédito, né? Para escolher a opção ideal que atende à sua necessidade. Pode economizar juros no seu bolso? Sim, né? Com certeza. Isso eu vi realmente no dia a dia, na prática, no dia a dia trabalhando nas instituições financeiras. Isso acontecia muito, né? E eu lidava muito com isso, inclusive com pessoas físicas e com empresas, tá? Então isso faz muita diferença, né? Se as pessoas entenderem os tipos de créditos que existem, elas não estariam usando 40% dos brasileiros lá o cheque especial, como eu falei. E ainda, né? Pior ainda, além disso, elas às vezes usam sem nem ter tido se planejado, né? Nem ter se planejado. Às vezes o banco colocou lá um pré-aprovado, caiu no impulso e utilizou. Então, aí as pessoas nem sabem quanto que os juros que às vezes aquele cheque especial cobra, né? Sendo que os juros do cheque especial são os mais altos, né? Além do cartão de crédito. Então, 78% das famílias brasileiras, né, estão endividadas, conforme a pesquisa da PEIC. Chegou a cair vir lágrima no meu olho com essa tossezinha. Tem alguma coisa me incomodando. Mas vamos lá. 78% das famílias brasileiras estão endividadas, né, conforme a pesquisa da PEIC, né, feita lá pelo CNC. E então, assim, a gente vê que quanto é importante as pessoas terem consciência da importância de aprender sobre os tipos de empréstimos para fazerem operações mais saudáveis, né? E realmente não onerar tanto o seu bolso com tantos juros. Então, se essa realidade que as pessoas precisam de empréstimos, né, é tão grande, a gente precisa trazer essa consciência, essas informações que você pode, né, avaliar e fazer uma operação que realmente seja mais saudável e você pague o menor juros possível, tá bom? E dessas 78% que estão endividadas, 29% são inadimplentes. Até um novo conceito aqui que muita gente confunde, tá, gente? Endividado é diferente de inadimplente. Endividado é você estar com uma dívida lá ativa. Inadimplente é você estar em atraso, ou seja, você não honrou o pagamento da dívida. Então, essa é a diferença, tá? E por que as pessoas ficam inadimplentes? Porque acabam, às vezes, usando empréstimos com juros altos, virando uma bola de neve, não conseguem mais sair daquele circuito, aquilo vai virando uma bola de neve, juros sobre juros, aumentando. E a pessoa acaba não conseguindo mais honrar os seus pagamentos. Acaba prejudicando seu score no mercado financeiro, né? Que é aquela classificação que eu falei de bom pagador e que interfere e muito na taxa de juros que o banco vai te oferecer. Então, tudo é um efeito cadeia, né? Então, são vários comportamentos que você deve avaliar para realmente ter aí uma boa oferta no mercado quando você vier a precisar aí fazer uma operação de empréstimo ou financiamento. Tem uma pesquisa do Serasa que eu vou trazer para você ter uma noção qual é o comportamento que as pessoas têm
em relação ao endividamento e até a inadimplência em alguns casos, né? Então, o Serasa, ele entrevistou as pessoas que possuem dívidas e trouxe das pessoas endividadas, 83% elas têm dificuldades para dormir, né? Por conta das dívidas. Né? Então isso é algo muito assim desagradável, né? É uma coisa que a gente não gostaria que as pessoas ficassem, né, com dificuldade para dormir, com problemas de estresse, depressão, por conta do endividamento. Então poderia ser melhor se for bem planejado, se você souber fazer uma boa escolha, né? É claro que eu sei que há situações realmente que são mais difíceis e que às vezes acaba a pessoa tá tão desesperada e pega a primeira operação que viu na frente, né, disponível. Mas a gente trabalhando essa consciência, as pessoas vão ter cada vez mais entendimento de que é possível, né, fazer operações melhores para melhorar o seu bolso, a sua qualidade de vida, tá bom? Então, além dessa de 83% que tem dificuldades para dormir à noite por conta das dívidas, 78% tem surtos de pensamentos negativos por causa dos débitos vencidos. Aí aqui a gente está falando dos inadimplentes, que é aquele caso que eu falei, que não conseguiram honrar os seus pagamentos. 74% afirmam ter dificuldades de concentração para realizar as tarefas diárias, né? E a gente sabe que as pessoas com uma organização financeira boa, elas são muito mais produtivas no seu trabalho, por exemplo, né? E a mesma coisa, o inverso também é verdadeiro. Então, elas acabam até tendo dificuldade de concentração quando elas estão endividadas e inadimplentes, pior ainda, né? E aí 62% sentem impactos no relacionamento conjugal, e a gente sabe que os problemas financeiros é a segunda maior causa de divórcio no mundo. 61% vivem com sensação de crise e ansiedade ao pensar na dívida. 53% revelam sentir muita tristeza e medo do futuro, né? Imagina, tá naquele bolo de juros sobre juros, bola de neve ali. E aí, o que a pessoa vai pensar no futuro, né? O que ela vai pensar? O que vai ser de mim no futuro? Então, é uma preocupação, né? Mas que a gente pode ajudar você pensando, buscando, né, esse conhecimento para fazer melhores escolhas. E aí vai outros percentuais. 51% tem vergonha da condição do endividado, de ser endividado. 33% não se sente mais confiante em cuidar das suas próprias finanças, acha que não vai saber fazer mais, acaba frustrando, né? E acabam desanimando em começar a lidar, em voltar a lidar com as suas finanças. 31% sentem impacto das dívidas no relacionamento com os familiares, além do conjugal, né, com os familiares. Então, assim, um empréstimo mais saudável e com menos juros vai gerar menos despesas financeiras, né? E não vai comprometer a sua organização financeira e não vai fazer o efeito bola de neve dos juros abusivos. Então, os juros abusivos, que são esses juros que você pega um empréstimo lá sem avaliar, acabam tendo juros muito altos, você nem sabe qual é o juro que está sendo cobrado, além dos juros tem outros detalhes também, e acaba gerando uma bola de neve, né? E você acaba tendo dificuldades financeiras ainda maiores. Então é importante você entender que você avaliando, entendendo sobre as opções de empréstimos, conhecendo como que funciona, para você ter melhor né, oferta da taxa de juros, né, e buscar isso da forma correta, você vai fazer uma operação mais saudável e melhor, né, para a sua saúde financeira. Nos 15 anos que eu trabalhei em instituições financeiras, né, muitas pessoas pagavam juros desnecessário por não analisar o empréstimo ideal para a necessidade que ela tinha. Isso é uma coisa que eu trago muito. Eu quero um empréstimo, mas qual é a finalidade que você quer, né? Às vezes a pessoa vai pegar um dinheiro no banco, lá um recurso, vai pedir um recurso para o banco para uma finalidade e ela acaba pegando um empréstimo qualquer. Me dá um empréstimo aí. Só que aqueles juros bem altos, se ela pegasse dependendo da finalidade que é o empréstimo que ela vai utilizar, ela pode pegar uma opção de tipo de empréstimo que atenda aquela finalidade e que tenha um juros menor. Então, é muito importante você sempre entender a finalidade que você tem para aquele empréstimo e buscar as opções que atendam aquela finalidade e buscar aquela que tenha a menor opção de taxa de juros, tá? Então, isso é muito importante. Como um cheque especial. Não adianta você, vou comprar um carro e faltou 15 mil para eu comprar o carro, vou pegar num crédito pessoal.
vou pegar, no cheque especial daqui a pouco eu pago, por causa da empolgação. Gente, não é assim, né? Você está pagando um juros absurdo, porque você pode fazer um financiamento imobiliário através de um CDC com juros muito menor e podendo quitar a qualquer momento. Então, é isso que as pessoas têm que ter a consciência. Da mesma forma que nos investimentos você tem que alinhar os objetivos daquele dinheiro que você vai investir para escolher o melhor investimento, nos empréstimos não é diferente. Você tem que avaliar qual é a finalidade do seu empréstimo para tentar buscar a opção que atenda essa finalidade e que tenha a menor opção de juros possível, né? No caso do empréstimo é menor juros, no caso dos investimentos é o maior juros, né? Então, claro, né? Um coloca, outro tira dinheiro do seu bolso. Então, é basicamente isso. Então, como eu falei, né, nessa experiência que eu tenho de 15 anos de trabalhar no dia a dia, nas agências, nas instituições financeiras ali com os clientes, alguns investindo, outros precisando tomar empréstimos, lidando no dia a dia durante todos esses 15 anos, isso era muito comum. Então, usar o cheque especial para cobrir uma coisa que levaria meses para quitar. Por exemplo, o cheque especial, ele não é para você pegar hoje, usar aquele recurso hoje e liquidar só daqui um mês. Não, nem muito menos 2 meses, 3 meses. O cheque especial, o intuito do cheque especial, né, a utilização saudável do cheque especial é quando você, vou receber um dinheiro amanhã e preciso fazer um pagamento hoje. Você vai utilizar ele hoje para pagar amanhã. Mas você não vai usar aquilo como empréstimo, né? Ele não tem essa finalidade. Ele tem a finalidade de você cobrir imprevistos. E por isso, né, que ele tem por ele ser uma coisa muito mais prática, o banco acaba tendo um risco maior e acaba cobrando um juros muito maior. Então você tem que fugir dessa linha de crédito, tá? Então, e isso eu via muito acontecer. As pessoas às vezes pegavam o crédito, o cheque especial, o limite do cheque especial, para cobrir alguma coisa que ele estivesse comprando, mas que ia conseguir pagar dali um tempo para frente, como alguns meses para frente. Então, aqueles juros acaba virando, né, um montante muito grande para você pagar para o banco e você acaba perdendo muito dinheiro. Outra situação, por exemplo, né, às vezes a pessoa tem um emprego que possibilita fazer um empréstimo consignado com aquela instituição financeira. Então, por exemplo, será que isso caberia para essa finalidade? Então, é isso que é importante, não ir para o cheque especial. Não ir para o cheque especial, porque não é forma de fazer realmente uma operação de empréstimo, não é uma forma saudável. Ali é para cobrir de um dia para o outro, gente, 2 dias e deu. Não é para você comprar alguma coisa que você vai pagar depois, tá? Outra coisa também, usar o crédito pessoal. O crédito pessoal é o famoso empréstimo que todo mundo acha que é só aquela operação, né? Não todo mundo, né? Mas muitas pessoas. O crédito pessoal é aquela operação que você pega parcelado, tipo cheque especial, só que daí você pega parcelado, paga parcelado em parcelas, mas também não envolve nenhuma finalidade específica e ele tende também a ter um juros alto, mas não como o cheque especial. Porque, claro, no crédito pessoal, você tem uma previsão de parcelas, o banco entende que você colocou isso na sua organização financeira, né? Então, ele entende que você tem essa organização para pagar aquelas parcelas. E ele também avaliou lá, né, o seu cadastro. E ele vai te cobrar uma taxa menor que o cheque especial. Mas, ainda assim, é uma operação mais cara, tá? Do que outras linhas de investimento que você pode optar, dependendo, claro, da finalidade que você vai querer aquele valor para utilizar, tá? Então, às vezes, as pessoas vão comprar um carro, como eu falei, e acontecia muito, muitos clientes assim, eu tinha um crédito aprovado ali, eu usei e comprei o carro, comprei a moto, às vezes, né, várias outras coisas, só que aí, o que acontece, né, você acaba deixando de ter uma opção muito mais barata com o CDC, por exemplo, na hora de comprar o carro, mesmo que seja 15 mil, 10 mil que faltou, financia de acordo com aquela linha que vai ter um juros menor, né? Então, essa é a questão de, às vezes, as pessoas acharem que é muito complicado e é tão simples. É muito simples, né? Então, você só vai no banco e vai entender qual é aquela opção que realmente atende à finalidade para que você vai usar aquele dinheiro. Se atente a isso, não haja por impulso pegando aquela operação que apareceu na frente, aprovada para usar para qualquer coisa que você venha a precisar, tá? Então, muitos não fazem também pesquisa entre as instituições financeiras. Eu acho muito arriscado você depender de uma instituição financeira só. É muito importante, como eu falei, o score, ele muda. Isso é um detalhe que muita gente não sabe.
muda de instituição financeira para instituição financeira. Então, às vezes você tem um excelente score lá no banco X, mas no banco Y não. Embora os dois usem a base do Serasa, eles têm, como eu falei, vou reforçando aqui, tá? Para você assimilar bem, que ele também tem uma análise que é deles própria. Então, isso pode alterar, né? Também a sua movimentação nos bancos também muda, mas também a análise deles muda e aí acaba gerando um score diferente nas instituições financeiras. Então, sempre faça pesquisa em mais de uma instituição financeira para você comparar as taxas ofertadas, tá? Sempre compare, não pegue aquela primeira que apareceu naquele banco porque você poderia ter uma opção muito melhor numa outra instituição financeira. Esse é um ponto muito importante. E um outro problema também, assim, um fator que fazia as pessoas, né, fazerem escolhas achando que estavam fazendo um bom negócio, mas na verdade não era um negócio tão bom assim, é não olhar o SET. O SET é o custo efetivo total. Então, quando você faz uma operação de empréstimo ou financiamento, você tem lá a taxa nominal. E aí essa taxa nominal pode ser maravilhosa, né? A taxa nominal desse banco aqui é X e do outro é bem maior. Então, esse banco aqui tem a taxa boa, ótimo, excelente, vou fazer. Não, você não pode olhar só a taxa nominal. Você tem que olhar o custo efetivo total. Isso acontece bastante, por exemplo, nos financiamentos de carro, tá? Às vezes você tem uma taxa muito mais barata nominal, que é a taxa lá que aparece nominal, eles acabam anunciando, as instituições financeiras anunciam muito essa taxa, a taxa nominal. Ah, quanto que é a taxa do financiamento? É X. Mas quanto que é a tarifa de contrato dessa operação? Porque às vezes eles cobram uma taxa nominal baixa, mas acabam aumentando o que? A tarifa de contratação. Uma tarifa, às vezes, absurda, que vai sair do seu bolso. Então, o custo efetivo total, ele vai incluir todos os custos daquela operação e vai avaliar realmente quanto que vai ser de percentual aquela taxa que realmente vai sair do seu bolso. Então, não olhar só a taxa nominal não é suficiente. Tá? Você pode até, é uma taxa boa, mas vamos ver o custo efetivo total. Será que é bom também? Então, avalie o custo efetivo total na hora de comparar as taxas, as propostas que você vai ter de empréstimo entre uma instituição e outra, tá? Isso é um outro fator muito importante e que as pessoas que eu via no dia a dia no banco também, a maioria nem paravam para olhar isso aí. Então, é um fator muito importante que realmente acaba tirando dinheiro do seu bolso, tá bom? E acaba enganando, às vezes, achando que tá fazendo uma boa operação só pela taxa nominal, né? E aí, só que o custo efetivo total, às vezes, por essas taxinhas que são embutidas, acaba deixando aquela operação muito mais cara que a outra lá, que tem uma taxa um pouquinho maior. Então, é importante olhar o custo efetivo total, tá? E aí você pode me falar assim, Tayana, tá, beleza. Mas se o banco não aprovar a opção de empréstimo que eu pesquisei, aprendi, né? Vi que a melhor opção para mim é essa, que vai ter menor juros, né? Entendendo os tipos de opções de empréstimos e financiamentos que tem. E só que daí se o banco, a instituição financeira não aprovar, porque pode acontecer, né, gente? Eu tô sendo realista aqui. Às vezes o banco não vai aprovar aquilo que você realmente quer. E aí ofertar só uma opção de crédito. O que eu faço, né? Como que eu faço isso na vida real? Então, é claro, né? Eu entendo que muitas pessoas vão ficar reféns da aprovação de crédito pelas instituições financeiras, tá? Na hora de precisar de um empréstimo, de um financiamento. E, claro, que às vezes vão acabar optando pela opção que o banco pré-aprovou para não ficar na mão, né? Não ficar sem um recurso, se aquilo é muito emergencial, né? Mas, até porque a galinha dos ovos de ouro das instituições financeiras são as operações, claro, que tem uma carga de juros maior, né? Então, elas tendem sim a trazer isso pré-aprovado. Você não tem uma operação pré-aprovada ali de uma operação super baixa, às vezes uma linha específica no caixa eletrônico. Você vai ter lá o crédito pessoal, né? Que é um juros maior, ou vai ter o cheque especial, né? Geralmente é isso. Vai ter o financiamento imobiliário, mas sabe que para desembolsar aquilo tem todo o trâmite. Mas para liberar na sua conta na hora, são essas operações que realmente são um pouco mais caras, né? Então, isso é um fator que você deve ficar atento e ter essa consciência. E qual é a saída para isso, né? Mesmo que você escolher uma opção que seria a melhor para você fazer um empréstimo, mas o banco não aprovou, né?
você deve fazer o quê? A minha dica é fazer aquilo que eu falei antes. Você não deve ficar refém de uma instituição financeira somente. Ter a consciência de que às vezes o seu score num banco é um e no outro banco é outro. E isso acontece, tá, gente? Como eu falei, às vezes o cliente é excelente e tem um score baixo num banco e a gente não consegue entender o porquê. E isso eu via na prática, né? E então, às vezes, você ficar refém na hora de pegar um empréstimo de uma instituição financeira só, você pode ficar refém de ter um score ruim lá e você nem sabe. Então, não fique refém só de uma instituição financeira na hora de fazer um empréstimo. Pesquise, tá? É muito importante você ter essa consciência, tá? Então, tenha em mente, né, que juros é o dinheiro que basicamente você joga fora, né? No valor pago, às vezes é muito mais alto do que o valor inicial, né? Do que você pegou lá de empréstimo. Por isso é tão importante você cuidar e buscar o menor juros possível, né, na sua operação de empréstimo. Então, quais são os passos para você encontrar o menor juros para o seu empréstimo, né? Então, o jeito errado, gente, é não olhar, olhar, né? O jeito errado é olhar a taxa nominal somente. Não fique refém só da taxa nominal, porque a taxa nominal não quer dizer muita coisa. Ela vai te dar um indício de que aquela taxa pode ser boa, mas ela não é realmente a taxa que vai mexer no seu bolso, né? Que vai fazer você pagar os juros. Você tem que olhar o custo efetivo total. Isso é muito importante na hora de avaliar a melhor opção de empréstimo para você fazer. Então, lembre, taxa nominal não é a referência que você deve olhar para ver qual era a melhor opção de empréstimo. Não ela somente, né? Você deve olhar o custo efetivo total, onde ele vai trazer aí todos os custos envolvidos naquela operação que o banco está fazendo para você, né? E aí você vai avaliar realmente quanto que está tirando do seu bolso através do custo efetivo total e escolher a melhor opção. Então, a melhor alternativa, claro, que é sempre evitar recorrer ao máximo a empréstimos, né, gente? O planejamento financeiro ele é tão importante para que realmente se evite recorrer a um empréstimo desnecessário ou empréstimos, né, que corroem ali o seu dinheiro, né? Então é muito importante você ter essa consciência que o planejamento financeiro vai te ajudar, você ter uma organização melhor e realizar os seus objetivos de uma forma que você possa usar de uma forma eficiente os seus próprios recursos, né? E aí otimizá-los através dos investimentos, tá? Então a melhor saída não é recorrer a empréstimos, mas claro que às vezes, né, você pode vir a precisar. E como eu falei, às vezes se você fizer uma operação mais saudável possível, como às vezes uma parte para comprar um carro, uma parte para financiar um imóvel, não é ruim, né? Desde que você avalie e realmente busque a melhor operação possível, tá bom? Então, para evitar transformar, né, o empréstimo numa dor de cabeça, especialistas alertam, né, a gente, né, alerta que o crédito deve ser tomado de forma consciente, né, pelo prazo e pelo valor. Então, como eu falei, quanto maior o prazo, mais juros vai incidir lá no capital que você pegou no banco, e aí claro que a sua dívida vai se tornar cada vez maior. Então, se atentar, né, a buscar um valor mínimo possível na hora de precisar de um empréstimo, porque quanto maior o valor, mais potencial de juros vai incidir, e também o menor prazo possível. Esses são dois fatores muito importantes para você ter o menor efeito dos juros nessa operação de empréstimos, tá? Como eu falei, né, então existem diversos tipos de empréstimos, isso é muito importante você também entender, e a importância de alinhar, de buscar um tipo de empréstimo que esteja alinhado com a finalidade que você tem para aquele recurso que você vai tomar no banco e que ofereça a menor taxa possível, o menor custo possível. Então, os passos importantes para você escolher a menor taxa, né, de juros e a melhor opção de empréstimo, a gente pode trazer aqui cinco fatores bem importantes que eu separei para você, tá? Então, os 5 passos importantes para você escolher a melhor opção de empréstimos. A primeira que eu trago é pesquisar os tipos de empréstimos, alternativas de opções de empréstimos que existem no mercado, né? É importante você conhecer essas opções. Cada um conta com características e condições de pagamento próprios, né? E cada um também tem um incentivo de melhorar a taxa ou não, dependendo da finalidade. Então é importante você conhecer os tipos para realmente buscar a melhor opção que vai te incidir menos juros possíveis, menos custo
possível, né? Nessa operação de empréstimo ou financiamento. Não recorrer, né, ao cheque especial lá porque tá lá disponível e é isso. Não existe só cheque especial, gente. Tem cheque especial, tem crédito pessoal, tem CDC, tem leasing, tem financiamento imobiliário, tem empréstimo com garantia de imóvel, tem empréstimo com garantia de veículo, tem empréstimo consignado e por aí tem muitas opções. Claro, cada banco conta com algumas opções, mas é importante você entender essas opções e ver quais que cobram menos juros e quais, claro, que estejam alinhadas com a finalidade que você precisa, tá? A segunda opção, o segundo passo, compare as ofertas, faça pesquisas, não fica refém de uma instituição financeira só. Como eu falei, tem a questão do score também, né? Que eu já falei antes e vou falar aqui daqui a pouco de novo. Mas compare, pesquise as ofertas para você buscar a menor oferta, a menor taxa de juros possível. Porque os bancos têm políticas diferentes. Às vezes tem um momento que aquele banco ele está incentivando empréstimo. Ele tem bastante dinheiro em caixa que ele quer emprestar. Às vezes aquele banco ele está com uma situação que ele ou está com uma inadimplência maior, enfim, ele não vai emprestar tanto dinheiro. Então ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar as taxas de juros. E aquele outro banco que está, tô no meu momento de emprestar dinheiro, vou cobrar menos juros. Então, por isso que é muito importante comparar as ofertas. Além da política, tem as questões momentâneas de cada instituição financeira que interfere nessa oferta de juros que vai ofertar aí para você na sua proposta. Então, é importante comparar as ofertas e pesquisar as taxas ofertadas entre as instituições financeiras. Não fica refém de uma instituição financeira só, de uma oferta só, tá bom? Terceiro passo, analisar o SET. Como eu falei, o custo efetivo total. Muito importante, não fica refém só da taxa nominal. A taxa nominal, ela pode ser, né, o primeiro contato ali para avaliar aquela proposta, mas ela não é uma forma 100% segura. Por quê? Porque ela não é a taxa que realmente vai sair do seu bolso, né? Não inclui tudo que vai sair do seu bolso. Você tem que olhar o custo efetivo total, que vai incluir todas as taxas, além da taxa nominal, taxas de contrato, tem a operação de IOF, claro, o IOF vai ser, né, igual, porque é o imposto cobrado, mas a tarifa e os custos envolvidos ali mudam bastante de operação para operação, de oferta para oferta de instituição, e isso acaba saindo do seu bolso. Então não olhe somente a taxa nominal, busque a taxa efetiva total, que é o SET, para você avaliar qual que tem o menor SET possível, né, para você realmente fazer uma operação com menos juros, que saia menos dinheiro do seu bolso, né, naquele pagamento de juros, tá bom? Quarto passo, quanto maior a entrada que você dá numa operação, por exemplo, o veículo, lá no banco, nas instituições financeiras, eles têm uma tabelinha lá, X de entrada é uma taxa. Quanto maior a entrada que você dá naquela operação, menor é a taxa que o banco vai te cobrar, porque ele entende que é menor risco, né? Então, tudo está relacionado ao risco para o banco. Então, quando ele vê que você tem uma possibilidade de dar uma entrada maior, que você está pegando uma pequena parte daquela operação, do empréstimo para compra, para aquisição daquele bem, ele entende que o teu risco de honrar os pagamentos é menor. Então, se você puder, né, focar em acumular um pouco mais para dar uma entrada maior, você vai ter um ônus menor, você vai ter uma proposta de juros menor. Então, quanto maior a entrada que você dá, menor os juros que você pode ter de oferta da instituição financeira, tá bom? E o quinto passo é não esqueça de garantir um bom score, né? O score é aquela classificação que você tem como bom pagador no mercado financeiro. O Serasa, como eu falei, ele faz a classificação dele, né? Até depois eu vou falar ali o que ele leva em consideração para você entender um pouco. Mas os bancos, eles têm as ferramentas deles próprios, que eles levam em consideração a do Serasa, mas eles têm a análise deles próprias. Por isso que a sua análise de score pode ser diferente em várias instituições financeiras. E às vezes você é um excelente pagador e tem um score baixo numa instituição financeira sem entender o porquê. E isso acontece. A gente via isso na prática, tá, gente? Então, isso acontece. Então, realmente não fica refém da proposta de uma instituição financeira, porque o score pode mudar de uma para outra, tá? Mesmo você sendo um excelente pagador. E também não esqueça de se dedicar para manter as suas contas em dia, né? Isso tudo o Serasa ele avalia.
e vai interferir na sua classificação. Porque quanto maior o seu score, menor a sua taxa de juros, né, naquela instituição financeira, menor o banco vai te cobrar, melhor vai ser a proposta que ele vai te oferecer. Então, cuide realmente para manter em dia, não deixar de pagar, às vezes vencer uma conta. Muitas pessoas, às vezes acontecia muito assim no banco. A pessoa era um excelente pagador, mas tinha uma conta com uma empresa de telecomunicação, né? E estava lá em atraso, estava registrado no Serasa como restrição financeira e a pessoa nem sabia. Então é importante você estar sempre, de vez em quando, dando uma olhada como que está o seu CPF, né, no Serasa. Se ele realmente está sem restrição ou se apareceu alguma coisa que você acabou passando batido, às vezes cancelou uma conta com uma empresa de telecomunicação, internet, televisão, e aconteceu algum resquício de valor lá que tu acabou não recebendo o boleto, você não acabou não recebendo o boleto, mas ficou em débito, passou do prazo, entrou como restrição financeira no Serasa, e isso vai derrubar o teu score e você vai ter aí taxas mais altas, né, como oferta nas instituições financeiras. Então fique atento. Eu sempre recomendo, de vez em quando, dar uma olhada no seu CPF, ver se ele tá ok, ver se não surgiu nada. Por mais que você seja extremamente organizado, as empresas, às vezes, acontece, né? A gente via isso na prática. E elas acabam, às vezes, não mandando boleto, ou a pessoa não recebe, enfim, daquele resquício, e acaba gerando um problemão. Então, fique atento a isso, dê valor ao seu score, cuide do seu score, para você sempre ter as melhores ofertas aí no mercado financeiro de taxa de juros, né? Que a intenção aqui é a gente baratear o máximo possível as taxas de juros na hora que você precisar fazer um empréstimo ou um financiamento, tá bom? Então, eu vou falar... Então, esses foram os 5 passos, na verdade, 5 dicas, né? Para você fazer de tudo que pode ali para realmente buscar ter uma oferta mais atrativa das instituições financeiras. Então, depois eu retomo no final só para fazer um bate ali para ninguém esquecer. Então, o Serasa Score, né, ele é calculado por meio de inteligência artificial e ele considera então o comportamento financeiro, como eu falei, das pessoas, de cada consumidor, e com base, claro, em alguns critérios. Então, cada um tem um peso na análise do Serasa aqui, tá? Para determinar a pontuação de crédito. A dos bancos a gente não tem acesso, como eu falei, muda de bancos. Instituições financeiras, cada uma tem a sua, por isso que muda, como eu falei. Mas aqui no Serasa ele coloca assim, 43% do peso é pagamento de crédito. Ou seja, pagou em dia, né? Tá pagando, tá honrando os seus compromissos de crédito. 19% tem a ver com comportamento de consultas para serviço de crédito. Então, às vezes a pessoa está sempre consultando ali, pegando a operação e quitando, às vezes está buscando muita operação de crédito, né? E buscando pedindo aprovação em várias instituições financeiras, em vários momentos, de forma recorrente, tá, gente? Então, tudo isso interfere nessa análise. 13% é o histórico de dívidas. Então, hoje eu sou um excelente pagador, vamos dizer assim. Mas o meu histórico é ruim. Até eu prezo muito, né? O CPF nada consta. Eu valorizo e muito o CPF nada consta, porque o CPF nada consta é aquele que não tem histórico de nenhum, né? De problemas financeiros, de dívida, de pendência. Pagou tudo sempre em dia e hoje mantém, né, essa organização financeira. Mas, claro que pode acontecer de você ter um histórico ali. Claro que se você pagou, né, lá atrás, ok, isso já vai gerar um efeito positivo. Mas, claro que mesmo você tendo pago, esse histórico vai pesar um pouco nessa avaliação do seu score, tá? Porque o comportamento feito lá atrás, né, há alguma chance de se repetir lá na frente. Isso eles levam em consideração também, tá bom? 10%, tempo de uso do crédito. Então, quanto tempo você utiliza? Está sempre no cheque especial? Ou está com crédito e está sempre contratando crédito, está sempre correndo atrás da máquina, né, para pagar os juros para o banco. Então, isso também é levado em consideração. 7%, 7,9%, eu não estou falando ali vírgula, né? O outro é 10,1%, 7%, eu estou arredondando. Aqui seria 8%, né, para arredondar. Então, 8% aí é quem tem crédito contratado. Então, se você já tem crédito contratado, você já compromete parte da sua renda. Então, isso também vai ser levado em consideração para o score, tá? E 5,5% é o pagamento de dívidas, tá? Então, né, você honrar e não ficar inadimplente, né? Pagar as dívidas e não ficar inadimplente.
Então, é muito importante também que existem várias pegadinhas aí do mercado, tá? De pessoas que oferecem assim, olha, você compra tal coisa que eu vou elevar o teu score, né? E não existe isso, tá, gente? Não existe como comprar algo para melhorar o teu score no Serasa. Inclusive, isso acontece muito de que prometem e você cai num golpe, né? Achando que vai melhorar o score da noite pro dia. E não é bem assim. Tanto é que o Serasa, ele não tem uma data específica para atualizar o teu score. Você vai alimentando vários novos hábitos, comportamentos. Isso pode refletir daqui a um mês, pode refletir mais tempo. Nos bancos também, da mesma forma. Tem bancos que atualizam esse score, que alguns chamam de score, né? Tem também behavior e tal. Eles atualizam às vezes mensalmente, só muda de um mês para o outro, às vezes semanalmente. Então, cada um tem um critério, mas nenhum vai ser da noite pro dia, que você vai lá, fiz isso, pronto, agora melhora o meu score. Não é assim que funciona. Por isso que você tem que construir, se preocupar realmente para construir um bom histórico e manter bons hábitos saudáveis, né? Para ter sempre um bom score ali no mercado financeiro, para você fazer realmente operações que sejam saudáveis, né? Boas negociações, tá bom? Uma outra coisa também, além da questão de não existir fórmula mágica para você comprar algo que vai te fazer o teu score melhorar do dia para noite, também cuidado com as vendas casadas aí nos bancos, né, instituições financeiras. Olha, para melhorar a tua taxa, tu tens que fazer um seguro, tu tens que comprar um título de capitalização. Isso não pode, tá, gente? É ilegal, tá? Claro que se é uma empresa, por exemplo, que vai fazer uma operação de empréstimo e ela utiliza serviços de cobrança, né, emitir boletos, isso tem um custo para ela, cada boleto ela paga uma tarifa. Claro que aquele banco pode fazer uma negociação, né? Olha, eu tenho uma operação X para você com essa taxa. Se você trazer mais coisas do seu dia a dia aí, das suas operações, para mim, eu posso, né? Como o banco vai ter mais receita, porque ele vai trazer também os serviços de cobrança, ele pode tentar colocar isso numa negociação lá e tentar baratear mais a taxa, né? Isso pode acontecer, mas a questão é fazer algo que você não precisa. Por exemplo, comprar um título de capitalização, comprar um seguro, fazer, né, que você não precisava e tal, obrigar a fazer essas coisas para você ter uma taxa melhor. Isso é ilegal, não pode. Então, fique atento a essas propostas também, tá bom? Tem lá no Serasa, né? Você pode consultar o seu score. Tem um link, deixa eu lembrar se eu coloquei aqui. Tá. Coloca lá, acessa o site do Serasa, tá? Ou baixa o aplicativo também, do Serasa Score, né? E aí coloca lá consultar CPF grátis, tá? Digita o seu CPF, a senha, você vai fazer um login lá. Só criar ali na hora mesmo. E aí você vai poder analisando como é que tá o seu score. Então, se você não sabe ainda quanto que tá o seu score lá no Serasa, acessa lá e dá uma olhadinha para você entender. Eu tenho algumas perguntinhas da caixinha de perguntas aqui. Eu não sei quanto tempo que tá a live. Eu não sei se vai cair. Mas, assim, tem algumas perguntinhas que o pessoal fez na caixinha de perguntas nessa semana passada agora, que eu coloquei disponível, acho que foi quinta-feira, e eu vou responder aqui rapidinho, tá? Então, a primeira pergunta: pega o empréstimo ou usa o cheque especial numa emergência? Então, numa emergência, avalie quanto você precisa, em quanto tempo você vai conseguir organizar para pagar essa emergência, e organize, né, com a instituição financeira uma opção menos onerosa, com menos juros. Se você for para pagar daqui 2, 3 dias, no máximo uma semana, ou até um pouco mais, 15 dias, vamos colocar aí. Você pode até pensar, vou usar o cheque especial, 15 dias é muito, tá, gente? O juros é muito alto. Mas vamos ter uma noção assim, vou pagar daqui uma semana. Ok, cheque especial pode ser uma opção. Assim que daqui uma semana você liquida e pronto, não usa mais. Agora não, é um valor que eu não vou conseguir pagar, acho que vou ter que me organizar, pagar por mês e vai ser tanto tempo, não cai no cheque especial. Não vai nessa de ficar lá usando cheque especial até surgir o dinheiro. Faz uma operação estruturada e pesquise a taxa para ser a menor taxa de juros possível, tá bom? Então é muito importante. Não recorre ao cheque especial para fazer operações que você vai ficar lá rodando, utilizando aquele limite, tá bom? O juros é muito alto. Qual é a segunda pergunta? Qual taxa é aceitável para pegar o empréstimo?
Claro que a taxa vai variar de acordo com o mercado, né, gente? Cenário. Então, tem momentos que a taxa de juros está, a taxa Selic está alta. É claro que os juros dos empréstimos dos bancos e financiamentos também aumentam. Quando a taxa Selic baixa, né, ela é uma referência, né, para o mercado. Então, as ofertas também, as taxas de juros das operações também baixam. Então, é importante, por isso que para você identificar qual a taxa aceitável, claro que é avaliar qual o tipo de operação, se tem alguma garantia real envolvida, como o carro, por exemplo, é uma garantia real envolvida, o imóvel, então vão ser operações com taxa de juros menores. Ou se vai ser uma operação de crédito parcelado, ou se vai ser um crédito consignado, que também envolve a garantia de debitar direto lá no seu salário, então vai oferecer uma taxa de juros menores. Mas o ideal é você estar pesquisando entre as instituições financeiras para daí sim buscar a menor taxa. Claro que um financiamento de carro, por exemplo, você não vai pagar uma taxa aí mais de 2%, né, gente? Então, veja aí, avalie, o mercado vai variar, mas tem taxas que são absurdas. Um crédito pessoal, você não vai pagar aí 6% de crédito pessoal, é muito alto, né? O cheque especial, ele tem um limite de 8%, que já é absurdo. Então, você vai pegar um crédito pessoal ali e vai buscar uma taxa de 2 e pouco, 3. 3 é muito alto também, mas hoje com o cenário atual, difícil você conseguir uma taxa muito mais baixa. Então, você vai avaliar, muda de empréstimo para empréstimo e você tem que fazer essa pesquisa para você ter uma baliza e buscar, assim, a menor taxa possível. Terceira pergunta, vale a pena para comprar um carro ou casa? Vale. Claro que às vezes vale, né? Para vocês precisa comprar um carro, faltou um valor, mas se atente. Qual é a sacada aqui, né? É você não pegar todo o valor que precisa para comprar aquele carro como empréstimo, ou a casa também, pegar todo o valor que você precisa para casa, porque isso pode ser realmente gerar um efeito de juros muito grande, né, pro seu bolso, e aí acabar tendo problemas lá na frente. Então, a grande sacada aqui é busque dar a maior entrada possível para financiar o menor valor possível, e também busque aí o menor prazo possível, que quanto menor o prazo, né, menos juros vai incidir, tá bom? E a última pergunta é, além da taxa de juros em si, devo analisar algum outro fator? Sim, como eu falei, né, a taxa de juros nominal, que às vezes o banco oferta, não é a taxa real que está sendo cobrada naquela operação de empréstimo. Então, você tem que olhar o custo efetivo total, que ele sim vai dizer quanto que você está pagando de taxa, incluindo todos os custos que o banco está incluindo naquela operação e que às vezes você desconhece, não para olhar, né? E aí acha que é só aquela taxa nominal e não é. Então, analise o custo efetivo total. Então, é isso, gente. Fazendo esses passos, né, que eu falei aqui antes, que o primeiro, né, seguindo essas dicas e fazendo esses passos, que é pesquisar as melhores alternativas de tipo de empréstimos para a finalidade que você precisa. A segunda, comparar as ofertas entre as instituições financeiras, não ficar refém de uma proposta. O terceiro passo, analisar o custo efetivo total e não a taxa nominal somente. Quarto passo, buscar, né, se organizar financeiramente para dar uma entrada maior naquela operação, que vai incidir menos juros, e também você vai ter uma oferta melhor da instituição financeira por dar uma entrada maior, uma oferta melhor de taxa de juros, e também buscar o menor prazo possível, né? E o quinto passo, a quinta dica é não esqueça de garantir um bom score, de fazer aí, ter bons hábitos financeiros para garantir um bom score, né, para você ter melhores ofertas aí no mercado financeiro, tá bom? Então, fazendo, né, esses passos, você encontrará o menor juros para o seu empréstimo ou financiamento, tá bom? Em outro estágio, gente, do tema empréstimos, é a necessidade da renegociação, né? E aí, pessoas que a gente está falando que já estão quase inadimplentes ou inadimplentes, que é aquele momento que você já não consegue mais pagar as contas ou nem os empréstimos que você tem. E eu sei que é a necessidade que muitas pessoas têm e também têm dúvidas em como renegociar essas dívidas, né? E saber como renegociar é importante para você recuperar, né, os seus sonos aí à noite, a sua noite bem dormida, como a gente falou, que é um dos problemas que o Serasa, né, a pesquisa do Serasa aí trouxe pra gente, que é um dos grandes problemas das pessoas que estão nesse cenário de endividamento. Mas esse assunto, tá, gente, de renegociação, de como renegociar, daí já fez a dívida, já tá com dificuldades, eu preciso renegociar. Aí é um tema para a próxima live de quarta-feira, que daí eu vou conversar um pouco com você aí sobre o tema renegociação de dívidas, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de hoje e até quarta-feira aí na próxima live.